Oi, eu sou a Catita e estou aqui para apresentar o projeto integrador do Grupo Integração da Univesp. O grupo teve como objetivo analisar se os docentes estão preparados para lidar com as práticas de discriminação racial no ambiente escolar. Justificou-se a escolha deste tema, pois é preciso que os professores contemplem urgentemente no interior das escolas as discussões acerca das relações raciais no Brasil, bem como a sua diversidade racial e saibam lidar com as atitudes preconceituosas. O Brasil é um país onde a miscigenação impera. Asiáticos, europeus, africanos, índios, entre outros povos, e as diferenças raciais constituem um dos grandes dilemas que, sem sombra de dúvidas, atravessa os períodos da evolução histórico-cultural. Independentemente de ser de ordem física, cultural ou étnica, ela está sempre presente para estigmatizar, rotular, marcar, elevando ou rebaixando as pessoas. Diante dessas premissas, observa-se a falta de preparo do ambiente escolar com as práticas de discriminação racial. Práticas estas que na escola não se limitam a relações interpessoais. E é durante a educação infantil que as crianças já começam a conhecer o seu corpo, as diferenças e semelhanças entre os colegas do grupo, escolhem com quem brincar e se relacionar na escola, têm suas preferências por brinquedos. É fundamental que o educador trabalhe em sala de aula questões sobre a diferença, em especial as relacionadas ao pertencimento racial, não só com as crianças, mas com as famílias e a comunidade. A história nos mostrou como os negros sofreram no passado com a escravidão e o preconceito. Separado dos brancos, os negros não eram respeitados e a discriminação não era algo raro. Mas com o tempo, o ser humano percebeu como tal atitude é completamente desnecessária e o racismo virou algo proibido por lei, tendo pena inafiançável. O que é discriminação racial? Qualquer exclusão, distinção, restrição ou preferência baseada na raça, cor e nacionalidade que tenha intenção de resultar ou anular o reconhecimento de exercícios é considerado como discriminação racial. E o que é racismo? É o conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias ou ainda uma atitude de hostilidade em relação a determinadas categorias de pessoas. Observou-se a falta de conhecimento para lidar com essa pluralidade étnico-cultural. Em decorrência dessa ausência de conhecimento, o racismo se torna presente em suas diferentes formas de expressão. O ambiente escolar é um local que agrupa diversos seres humanos com as mais variadas divergências, emergindo assim um grande problema. É comum a comunidade escolar envolver-se com práticas discriminatórias, segregando os diferentes da sociedade, com ofensas verbais e físicas. Na infância, essas práticas discriminatórias podem deixar sequelas, muitas vezes difíceis de serem sanadas. E para que isso não ocorra, ações devem ser tomadas já no ensino fundamental.
Tendo em vista esses preceitos, a escola deve ser vista como um espaço de sociabilidades e de cruzamentos de cultura como instituição que reflete o contexto histórico, político e econômico. Constitui-se como múltiplo, diverso e complexo. A partir do princípio de promoção da autonomia dos sujeitos frente às mudanças sociais, as formas de atuação do professor se ampliam, pois, além de auxiliar no processo de otimização do ensino e da aprendizagem dos alunos, ele destaca-se na sua atuação na forma de consultoria. Considerando que o espaço escolar é dinâmico e complexo, situações de conflitos relacionados à etnia, ao gênero ou de orientação sexual têm sido comuns entre os seus atores sociais. Tais diferenças apresentam-se na maioria das vezes disfarçadas através de estigmas e preconceitos que se corporificam no espaço escolar. Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental, numa abordagem qualitativa através da pesquisa realizada por meio de entrevista direcionada, pela aplicação de questionário elaborado com 17 questões desenvolvidas pelo grupo, abordando a temática das práticas de racismo nos anos iniciais do ensino fundamental. Foram entrevistados 11 professores do ensino fundamental de ambos os sexos e variáveis idades. Ao questionar os professores em relação às práticas de discriminação racial no ambiente escolar e se eles já presenciaram algum tipo de manifestação de racismo, 75% disseram que sim e 25% responderam que não. Com um olhar um pouco mais crítico e preocupado com as relações estabelecidas na escola, flagram-se situações que constatam a existência de um tratamento diferenciado que hierarquiza o pertencimento racial entre os alunos. Dos 75% dos pesquisados que responderam, afirmam que não estão sendo desenvolvidas ações com os alunos visando a diminuição da intolerância racial e a construção de cidadãos mais conscientes em relação ao assunto. Já na abordagem de como a educação básica contribui para a manutenção do racismo e de que forma os professores trabalham em sala de aula os seus alunos sobre as questões étnico-raciais, 16% não responderam e 84% responderam apontando para as metodologias que utilizam para trabalhar essas questões, que na sua maioria não focam o verdadeiro contexto histórico. Outro item questionado aos participantes foi se o preconceito racial interfere no rendimento do aluno e se eles acreditam que as manifestações de racismo podem gerar consequências negativas no processo de ensino e aprendizagem. Também foi questionado ter presenciado manifestações de racismo no âmbito escolar e qual foi o seu comportamento mediante o aluno que sofreu racismo e o agressor. É preciso entender que o racismo está presente no cotidiano escolar, nas falas dos alunos, nas omissões dos professores. E na medida em que essa realidade vai sendo ignorada, a discriminação silenciosa vai ganhando força e oprimindo ainda mais os alunos, principalmente os afrodescendentes, que são os mais afetados.
Outro item questionado aos participantes foi quando o aluno começa a ter queda de rendimento escolar devido às discriminações raciais sofridas no grupo. Como esta questão é resolvida e se eles acreditam que as manifestações de racismo podem gerar consequências negativas no processo ensino-aprendizagem desses alunos que foram vítimas dessa atitude discriminatória. Após a análise, ocorrerá a implantação do projeto de combate às práticas de discriminação racial no ensino fundamental, tendo como principal direção eliminar do ambiente escolar as práticas do racismo. A intenção de todo esse trabalho é fazer com que o corpo docente consiga trabalhar as diferenças raciais dentro do ambiente escolar e entendam que é necessário e possível conviver com as diferenças, levando a todos a visibilidade, amparo, afetividade, respeito, equidade, dignidade e informação. O objetivo é estimular a intervenção por parte dos professores, alunos, direção e família contra condutas de discriminação racial. Como conteúdos de gestão escolar serão utilizados: administrativo, levantamento dos perfis dos alunos, tabulação dos dados e organização de atividades de acordo com a idade. Família e comunidade, o estímulo à reflexão sobre o tema. Aprendizagem, o estudo da cultura afro-brasileira e das semelhanças e diferenças entre os grupos étnicos existentes na escola. Elaboração de estratégias de combate à discriminação para a formação continuada dos professores. O material necessário: livros didáticos de literatura, filmes, murais, sequências didáticas, contação de histórias, danças, cadernos de anotações compartilhado entre todos, questionários de diagnóstico, gastronomia, acompanhamento e avaliação. A proposta de intervenção consistirá em 7 etapas. Primeira etapa, o diagnóstico. Com base nas entrevistas iniciais realizadas com o corpo docente, será preparado o perfil dos professores. Segunda etapa, participação dos funcionários. O projeto envolverá todos desde o início. Terceira etapa, o envolvimento dos pais. Os questionamentos sobre o racismo na escola também serão feitos aos pais ou responsáveis, para que eles relatem situações nas quais eles ou os filhos vivenciaram situações de discriminação racial. Quarta etapa, encontros de estudos. A metodologia utilizada será através de uma reunião com formato de oficina, com todos os professores e a direção da escola, para que se possa envolvê-los com a temática. Quinta etapa, definição do conteúdo disciplinar. Sob a orientação de um coordenador pedagógico, os docentes devem implementar conteúdos direcionados à cultura africana no planejamento das aulas, como a leitura de textos e análise de pinturas e desenhos, e a posterior produção, que pode ser exposta em murais da escola, criação de maquetes, fantoches, danças, teatro, etc.
Sexta etapa: documentação e acompanhamento. O grupo de trabalho, juntamente com a direção, deve acompanhar de perto as atividades realizadas. Sétima etapa: avaliação. Espera-se que atitudes preconceituosas diminuam na escola. Ao final do período da realização do projeto, as professoras deverão responder a um novo questionário. Diante de tudo que foi apresentado, o grupo chegou à conclusão que, infelizmente, o preconceito racial existe e não pode ser encoberto, sendo que a melhor forma de prevenção contra o racismo é ensinando, através da implementação de conteúdos das diferentes culturas que compõem a etnia brasileira, no planejamento das aulas, a discussão e explicação sobre práticas de preconceito racial, pois a melhor solução é conhecer antes de julgar, servindo de base para a construção de cidadãos mais conscientes e livres da discriminação, seja ela qual for. A vocês que nos acompanharam, obrigada.